Olá pessoal, eu sou a pastora Cíntia do canal Falando Sério. Eu vou falar para vocês a respeito deste canal. O objetivo dele é levar a palavra de Deus aos quatro cantos deste mundo. E eu vou iniciar com o meu testemunho, que está num texto da palavra de Deus, que está em Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses a madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Eu tive uma infância muito complicada, mas como toda criança, eu era uma criança muito boazinha, mas uma criança também muitas vezes desobediente. Fui criada pelos meus avós, junto com a minha mãe até um certo tempo. Mas, um certo dia, minha mãe resolveu sair de casa. E eu comecei a ser amparada pelos meus avós. E a minha avó frequentava diversas denominações. Ela frequentava algumas denominações que tinham usos e costumes, mas a minha avó sempre tinha o hábito de ter os seus joelhos no chão, dobrado, orando por nós. Pois a palavra de Deus também diz: ensina a criança no caminho que deve andar, para quando for velho não se desviar dele. Eu frequentava várias igrejas, onde eu me assustava com algumas situações. E um dia eu resolvi ser punk. Ah, pastora, mas por que você resolveu ser punk? Eu resolvi ser punk porque, infelizmente, eu passei por um momento, aos meus 12 anos, que eu fui violentada. E eu tinha medo, comecei a ter medo de tudo. Eu não tive apoio de ninguém, eu não tive apoio de mãe, não tive apoio de avó, não tive apoio de tia, não tive apoio de ninguém, não tive apoio da sociedade. E todos me julgavam, olhavam para mim e falavam assim: as pessoas que eu cheguei a falar falavam para mim: você, claro, com as roupas que você usa, claro que você poderia ter sido violentada. Mas Deus foi tão fiel comigo que permitiu eu de uma certa forma, me esconder sendo punk. Eu frequentava várias danceterias, vários lugares aqui na região de Guarulhos, a cidade onde eu moro, onde eu nunca saí. E esses lugares, nós, né, nessa época, por volta dos anos 90, nós tínhamos gangues. E essas gangues, elas eram darks, punks. Nós íamos em porões, em vários lugares. Nós usávamos roupas que assustariam qualquer um, né? Todo mundo olhava e falava: lá vem os punks. E eu era muito perseguida. Um dia, uma dessas gangues rivais vieram até ao ponto de chegar e me bater. Bateram tanto, que eu quase desmaiei. Eu cheguei a desmaiar, quase morri, na verdade. E um dia, eu resolvi que eu não ia deixar essa situação continuar na minha vida. Sempre ouvia a palavra de Deus, mas no meu quarto, quando eu chegava escondidinho da minha avó, eu ia lá pro quarto, chorava, mas eu falava com Deus. Um dia, um rapaz chegou em mim no meio da rua e falou para mim: olha, Jesus te ama. Eu era punk. Eu falava: nossa, como que Jesus pode amar um punk? Aí ele falou assim: ele ama a todos. Do jeito que você vier, eu te receberei. Ele disse isso para mim. Eu aceitei a Jesus. Imediatamente, passado alguns minutos, eu consegui uma carona, porque naquela época era assim, qualquer um que passava dava carona, eu ia. Eu consegui uma carona e numa dessas caronas era de um colega. Esse colega simplesmente, não sei o que aconteceu, ele diz que estava dirigindo, mas, na verdade,
Após houve um acidente de carro, onde esse carro caiu dentro do rio. Quando os peritos foram fazer a perícia, e viram que que aquele carro havia sido jogado. Por que havia sido jogado? Porque esse rapaz, ele falava que ele queria namorar comigo, como eu não queria, ele jogou esse carro dentro do rio. Eu tenho certeza no meu espírito hoje que isso aconteceu. Só que Deus, ele foi tão tremendo porque não permitiu que eu morresse. Mais um momento onde Deus não permitiu que eu morresse. Primeiro momento, quando eu fui violentada. Segundo momento, quando esse carro caiu dentro do rio. Eu levantei, não me lembrava de absolutamente nada, fui parar no hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu senti um anjo do Senhor ao meu lado. Só que isso era um mover de oração que a minha avó tinha. Ela, como eu disse, ela orava muito por mim nas madrugadas em que eu ficava nas baladas, punks e todo tipo de balada que vocês podem imaginar. Um dia, nesse mesmo dia, eu chegando em casa, eu falei para minha avó, eu quero ter uma experiência com Deus. Aí eu fui dormir e acordei. Quando eu acordei, eu falei assim, eu quero ter essa experiência com Deus. Coloquei as mãos nos meus olhos, que estavam completamente roxos, meu rosto estava totalmente marcado, eu não tinha possibilidade alguma de voltar ao normal, mas quando eu coloquei as mãos no meu rosto, falei, meu Deus, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor é esse Deus que minha avó prega, que minha avó fala, eu quero ter uma experiência contigo. Eu vivi as minhas experiências. As minhas experiências eram em tudo quanto é religião que vocês possam imaginar. Era na macumba, era no espiritismo, era todo tipo. Eu não vou citar religiões aqui porque eu vou ser muito pejorativa. Mas todas que vocês possam imaginar que fora o cristianismo, eu fui. E eu tinha as minhas experiências. Só que naquele momento eu quis ter uma experiência com Deus. E voltei a dormir. E no que eu voltei a dormir, eu tive um sonho que Deus me curava. Quando eu acordei, eu não tinha absolutamente nenhuma marca no meu rosto. Meu rosto hoje é assim. Glória a Deus, né? Mas pensem vocês que eu fui pra igreja, fui nada. Igreja? Ah, tá, eu tive a experiência que eu quis. Ah, não vou querer saber de igreja. Ah, Deus está na minha casa, Deus está lá comigo onde eu estiver. E eu comecei assim. Ah, o dia que eu precisar de Deus, eu corro a Ele. Eu fiquei nessa situação. Hoje eu preciso, eu vou até Deus. Hoje eu não preciso, deixo Deus na gaveta. E eu comecei a fazer dessa